Ei, irmão Bill, nessa situação todinha que nós já ouvimos eu contar, essa vida que o senhor viveu, o senhor não tinha um lugar, um amparo, vamos dizer, o senhor não tinha um amparo familiar. Não. Então, tudo isso o senhor passou por esse momento triste da vida. Então, o que levou o senhor sair dessa vida para ter uma vida que o senhor tem hoje, assim, da vida das drogas para a vida que o senhor tem hoje, uma vida satisfeita, alegre, tem tudo que o senhor desejaria, o senhor tem tudo. O que levou? O senhor teve que aceitar, o senhor teve que renunciar àquela vida que o senhor vivia? E como foi, o senhor conta para nós, como foi que o senhor fez isso para o senhor ter o que o senhor tem hoje, aceitando a Cristo? Qual foi o ponto principal? Em primeiro lugar, quando eu morava no barraco lá embaixo na beira do rio, Palma, eu... Mais tarde que esses horários, eu já estava escurecendo, eu fui para casa, lá no barraco, e já meio bicado, tremendo, chorando, com aquela tristeza, que eu já estava botando na minha mente que eu ia morrer e não ia ver a minha família. Quando eu cheguei naquele barraco, que eu olhei para o barraco, aí eu olhei para cima, aí eu me lembrei daqueles povos mais velhos que falavam que enquanto vida a pessoa tiver, tem que ter esperança. Tivendo vida, tem que ter esperança. Aí foi, eu sem saber orar, aí foi quando eu disse, mas peraí, eu quero comigo. Deus é o dono de tudo. Tudo que há aqui na terra, Ele é o dono. Aí foi quando eu chorando, falando e chorando. Aí eu cheguei, o barraco assim de lado, eu cheguei numa descida aqui pro rio, tudo limpinho, que lá eu deixava tudo limpo. Aí eu me ajoelhei, eu com aquela tristeza, me ajoelhei e botei as duas mãos para cima e disse, meu Deus, tanto que eu trabalhei na minha vida, nada eu tenho. Quando eu olho para cima, está uma casinha de maribondo, bem pequena, chega estava pretinha. Aí eu olhei assim e disse, meu Deus, tão pequenininho, milhares deles estão aí. Se o Senhor mandar chuva agora, eles estão emparados. E eu com um corpo desse tamanho não tenho um imparo para mim. Chorando que nem criança. Aí eu disse duas vezes, meu Deus, eu não quero que o Senhor tire dessa vida, mas o Senhor transforma a minha vida. Eu repeti duas vezes. Aí com um ano e pouco, não chegou nem 2 anos. Numa quinta-feira, eu tomei uma cachaça pesada, e não existia essa igreja, era no salãozinho ali, perto daquela lanchonetezinha. Aí quando eu estava lá no Beira-Rio, bicado, ia montar no cavalo, quando ia montar, quando eu montava, ultrapassava e caía do outro lado. E estavam as pessoas lá, as pessoas que faziam serviço para ele tudo. Não chegou um para me pegar e me ajudar. E eu também não falei a ninguém que ia para a igreja, não falei nada. Mas quando eu consegui montar, eu subi. Já subi chorando. Quando eu cheguei ali por perto da casa de irmão Nilson, eu escutei um hino. Em vez de quantos irmãos canta ele lá. Aquele hino que ele tem um hino que faz assim, eu não posso parar. Esse hino. Aí eu comecei a chorar. Chorando e dando aquele arrepio. Quando eu vou chegando mais perto, o hino acaba, aí foi o irmão Marcelino que já partiu. Partiu para a saudosa. O irmão Marcelino era o pregador. Quando ele começou a pregar, quando ele falou numa palavra lá, eu senti que foi fogo. Entrando por debaixo do solado do meu pé, subiu no meu corpo todo, eu senti aquele fogo me queimando. Aí eu senti o meu cabelo ficar em pé, o cabelo do braço, tudinho, aí que eu chorava. Aí pronto, o cavalo foi direto para a porta do salão. O irmão Joarino que estava na porta, ele ficou meio assustado. O cavalo chega e encostou a cabeça assim na parede, ele perguntou a mim o que eu queria, aí eu perguntei para o Nivaldo. Ele disse, está aqui, eu disse, chame ele para mim, por favor. Quando ele chegou, ele disse, Bill, o que é que você tem? Eu digo, hoje eu quero ser um crente. Ele disse, crente? Aí eu fui descendo e ia caindo, ele me segurou, aí todo sujo. Aí ele disse, crente? Eu digo, quero ser um crente. Aí ele fez, mas isso é uma coisa muito séria. Aí eu olhei para ele e disse, Nivaldo, eu quero porque é uma coisa muito séria. Se não fosse séria, eu não queria. Você tem coragem de me levar lá dentro? Se você não tiver coragem de me levar lá dentro, eu vou embora, já sei que eu sou um perdido mesmo. Eu sei que ele olhou para o irmão Joarino, e o irmão Joarino parece que deu um toque para ele lá. Aí ele ficou trocando ideia comigo, conversando. Quando terminou a pregação, ele me levou lá dentro. Aí pronto, aí quando chegou lá dentro, aí oraram por mim. Eu me lembro que quando eu ia saindo, eu com boné, aí eu tirei, eu digo, hoje eu sou um crente. Aí o irmão Marcelino me deu uma revista. Até hoje eu tenho essa revista. Está dentro da minha Bíblia. A capa dele soltou e eu digo, isso aqui foi uma lembrança. Foi no dia que eu aceitei Jesus. Uma revistinha que ele me deu. Aí Nivaldo me levou para casa dele, me deu café sem açúcar, fez uma janta e me levou ainda até lá na porteira
da entrada da fazenda dele. Aí eu com um pacote de fumo no bolso, uma caixa de fósforo, eu tirei, olhei, ele disse, você vai fazer o que com isso? Vai dar a alguma pessoa? Eu digo, não. Se fosse uma coisa que presta, eu podia dar, mas isso aqui, se não presta para mim, para outra pessoa não presta. Aí eu digo, eu sei o que é que eu vou fazer. Aí ele me levou lá com medo de eu não voltar para não beber de novo, né? Aí eu digo, não, pode ir. Aí, pode ir que eu vou embora para casa. Ele disse, chega lá, você dá um banho no cavalo, bota a milho no coxo e deixa ele solto no curral. Aí eu já aproveitei e banhei junto com o cavalo lá dentro da barragem. Botei comida para ele e fui me deitar. No outro dia, sim, quando eu cheguei, quando ele voltou, na porteira, eu peguei o pacote de fumo e a caixa de fósforo. Eu digo, é farinha do mesmo saco. Peguei a caixa de fósforo, machuquei, joguei dentro do pacote de fumo, trouxe, botei uma pedrinha dentro, com toda a força do meu braço eu joguei pegando aquela parte do cercado de tiro. Até hoje. Nunca chegou a vontade de botar um cigarro na minha boca e nem uma dose de bebida. Nunca. Irmão Demar, quando eu estava com 8 anos, na igreja, ele fez essa pergunta para mim. Eu digo, nunca. Convivo com quem bebe, com quem fuma. Nunca chegou à vontade. Ele fez, você foi liberto por Deus. Aí pronto. Aí quando foi no outro dia, eu me levantei e não me lembrava que eu tinha sido crente. Aí eu no quarto, aí eu tinha uma Bíblia sem capa. Sempre eu deixava lá numa mesinha que tinha um radinho, né? Eu deixei ela aberta. Sempre eu abria ela assim, não sabia ler. Não tinha óculos, não chegava nada. Eu abria ela e botava lá. Aí quando foi de manhãzinho que eu me levantei, a cabeça doendo. Aí quando eu botei a mão na porta, assim, dos dois portões, quando eu olhei lá na sala, tá a Bíblia aberta. Quando eu olhei, aí eu me lembrei que eu tinha aceitado Jesus, quando eu vi ela. Aí eu comecei a olhar para ela assim e comecei a chorar. Aí eu peguei ela lá, fui lá nela, peguei ela. Eu digo, seja lá o que Deus quiser, eu vou firme, eu vou em frente. Aí pronto, aí fiquei por ali com a bermudinha. Aí quando bateu umas 8 horas, quando eu vi, lá veio um carro. Aí era irmão de quando eu olhei irmão de lá dentro, eu dei um taco de carreira para dentro, tirei logo a bermuda, vesti uma calça comprida que tinha lá, aí vesti uma camisa, tava sem camisa, de bermuda. Aí fiquei por ali. Aí foi Nivaldo, foi embora mais irmão de chegaram, deram a paz do Senhor. Quando foi de tarde, Nivaldo chegou e disse, irmão de disse que você conhece a doutrina. Quando ele viu, você viu ele, você correu e foi vestir uma calça comprida. Aí pronto, e até hoje, graças a Deus, Deus vem abençoando. E eu nunca me arrependi. Já teve um momento mais difícil, a vez já eu querendo afastar um pouquinho, mas isso é as coisas que a gente às vezes não está fazendo a ver a coisa que precisa, a gente chega num fracasso, né? Que uma já chegou para mim, mas só que a vitória eu estou tendo ela na minha esposa porque Deus me deu força. Se ele queria ver eu fora, mas Deus disse, eu quero você dentro. Irmão Bill, é através disso aí, com essa conversão que o senhor aceitou Jesus, tudo, o mar se abriu para o senhor. Tudo mudou. Aí depois disso aí, então, veio que... Primeiro, o senhor ter o emprego, né? Primeira coisa. Primeira bênção foi Deus eu tirar daquele mundo de pecado. Aquela vida de pecado. E segundo foi, o irmão Toizinho chegou junto de mim e disse, irmão Bill, você agora precisa do emprego. Você é um homem crente e vai precisar de uma esposa. Tem que ter um salário. Quer ir para minha fazenda lá em Terradura? Eu vou. Ele me deu a oportunidade, eu fui. Aí quando eu vim de lá, passei uns 6 meses, quase 7, eu comprei uma geladeirazinha. Eu sei que antes de 2 anos, o emprego, a casa e a esposa. Antes de 2 anos. Ganhei tudo isso. Esposa está ali feliz. Recebeu a bênção de Jesus. Antes de 2 anos. Aí depois que a gente se casamos, 1 ano e 4 meses. Aí veio ainda processo para nós. Sofremos. Mas chegou o momento de eu dizer, eu falei para ela sentada na mesa, de hoje por diante, se eu falar uma palavra que eu senti que você ficou magoada, eu peço perdão na hora. E também porque a gente para se adaptar um com o outro não era fácil, né? O meu jeito era de um jeito. Essa casinha também foi intermediário quem foi a pessoa que abriu o caminho para dar para o senhor essa casa. Foi ganhada também. Ganhada, foi. Ganhou, né? E no tempo que não tinha documento, né? A irmã Laísa, irmão Toizinho já, através do documento dela, que tinha até o nome ali, Laísa e Bill, botou para eu procurar a casa. E hoje teve gente que foi falar para o irmão Toizinho que eu ia vender essa casa rapidinho. Aí hoje a pessoa passa e vê que eu aumentei ela, né? Aumentei ela, hoje a minha esposa tem o comércio dela aí, que daqui a pouco o senhor vai lá dar uma olhadinha e dar uma filmada também, né? E é tudo isso Deus que fez, né? Eu agradeço a Deus, eu falo sempre para minha esposa aí,
Eu digo, a gente não tem que abrir a boca para reclamar. Porque se fosse para reclamar, naquele tempo que eu vivia, eu não reclamava. E porque agora eu tenho o que Deus me deu, eu vou reclamar para quê? Pode passar o que passar, mas é só alegria.